Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje o 33º domingo do tempo comum. Este é o penúltimo domingo deste ano litúrgico. No próximo domingo nós celebraremos a grande festa, a grande solenidade de Cristo Rei do Universo. E no domingo depois daremos início ao novo ano litúrgico com um novo tempo, o tempo do Advento, o tempo de prepararmos os nossos corações para a vinda de Jesus que vem ao nosso encontro no seu santo Natal. A liturgia deste domingo é uma liturgia extremamente escatológica. De um modo mais preciso, a liturgia de hoje nos fala sobre o juízo final. O que é o juízo final? Nós cremos que no final dos tempos, Jesus ele virá, ele voltará para quê? Para julgar os vivos e os mortos, para julgar aqueles que viveram na misericórdia e aqueles que não agiram de misericórdia, aqueles que buscaram viver uma vida na graça de Deus e aqueles que buscaram viver uma vida mundana, uma vida entregue no pecado. Aqueles que fizeram a sua vontade viverão eternamente no reino dos céus. Aqueles que negaram Jesus durante a sua vida serão condenados eternamente no inferno. E é interessante que nós estamos no mês de novembro, e o mês de novembro é o mês das almas, o mês de nós rezarmos pelas almas do purgatório. Então é próprio da liturgia voltar para esses mistérios dos fins dos tempos. E essa liturgia nos recorda também que no final dos tempos, a igreja, ela seguirá os passos do seu Senhor. Ou seja, se vocês pensam que tudo isso aqui que a igreja viveu até agora foi sofrimento, muito mais ela viverá no momento do juízo final. Porque assim como Cristo, a igreja vai sofrer, a igreja vai ser perseguida, a igreja vai morrer, mas ela também vai ressuscitar. É isso que nos diz o livro do Cântico dos Cânticos e também o livro de Apocalipse. O noivo virá ao encontro da sua noiva. O noivo é Jesus e a sua noiva é a igreja. E neste momento, como nos ensina, como canta o Padre Jonas Abib, que o Senhor nos encontra em paz, puros e santos. Aquelas pessoas que tiverem dúvida sobre a questão do juízo final, é só ler o catecismo no parágrafo 675 ao 677, que vocês irão tirar as dúvidas de vocês, irão ver o que realmente a igreja crê. Pois bem, Jesus, ele anuncia a sua vinda com o abalo cósmico. Ele diz que o sol vai escurecer, a lua vai parar de brilhar e as estrelas irão cair do céu, como um sinal da sua vinda. Santo Tomás nos ensina que, desde o início da vinda de Cristo, desde o início da humanidade, da criação, esse anúncio do fim dos tempos já havia começado. Mas o que isso significa? Se uma estrela cair aqui, Jesus já está vindo? Não. Significa, meus irmãos e minhas irmãs, que nós precisamos estar atentos. A cada catástrofe cósmica que acontece, um cristão, um católico precisa se recordar que o tempo que nós temos é curto, que nós precisamos buscar a nossa conversão. A cada morte, a cada velório que nós participamos de um ente querido, nós devemos nos recordar que logo, logo, a nossa vez também chegará. Eu sempre falo nos velórios que eu vou fazer as exéquias, né? A gente consola as pessoas, mas também lembra da realidade, né? Hoje é ele, amanhã pode ser eu, pode ser você que estará num caixão desse. Então, cada catástrofe dessa que acontece, como Jesus fala nessa parábola da figueira, nós temos que estar atento que o Senhor virá ao nosso encontro. Como o próprio Cristo diz, nós não sabemos quando, ninguém sabe, nem os anjos sabem, mas Deus sabe. Ah, padre, mas por que então essa demora? Por que esse aviso? Porque Deus é paciente. Olha o que nos diz São Pedro na sua segunda carta, no capítulo 3. Ele diz o seguinte: o Senhor não tarda a cumprir sua promessa, como alguns interpretam a demora. É que Ele está usando de paciência para convosco, pois não deseja que ninguém se perca. Ao contrário,
quer que todos venham a converter-se. Então, essa demora é o tempo que Deus está nos dando. É essa sua paciência. É o tempo da misericórdia que nós estamos vivendo. E que nós temos que aproveitar a misericórdia de Deus. Que logo, logo esse tempo vai acabar. E o juízo final não é mais tempo de misericórdia. Isso tem que ficar claro. O juízo final é o tempo da justiça. Deus é misericordioso? É, mas Deus também é justo. Como eu falo para vocês, a pessoa viveu uma vida de pecado, entregue aos prazeres, preocupou com tudo, menos com Deus, menos com o amor, menos com o próximo. Aí no final da sua vida ela vai ser salva? Não, não vai ser salva. Ela vai ser condenada. A pessoa vivia uma vida de pecado, nunca procurava padre para se confessar, aí no final da vida quer ser salvo? Não vai ser salvo. Está lá no Catecismo 1005, 1055, não me recordo. Uma pessoa que morre em pecado mortal vai para o inferno. Então é o tempo da misericórdia que nós estamos vivendo. O tempo dessa paciência de Deus. Nossa Senhora, na sua aparição em Fátima, ela diz, que os pecados da humanidade são tão grandes, a humanidade vive cada vez mais de costas para Deus, que ela está segurando o braço do seu filho. E ela diz que ela não sabe até quando que ela vai conseguir segurar o braço de Deus. Ou seja, o momento da justiça. O momento que Deus irá condenar a cada um de nós. São Máximo, o confessor, ele nos diz também que nós devemos nos recordar também dessa realidade ao nível individual, não somente universal. Como assim, padre? Porque assim como existe o juízo final, que vai acontecer no fim dos tempos, existe também o juízo particular, que é aquele juízo que vai acontecer quando você morrer. Você morreu, você já vai ser condenado, ou você vai para o céu, ou você vai para o purgatório, você vai para o inferno, e pronto, acabou. Aí depois que ainda haverá o juízo final. Por isso que diz, julgar os vivos e os mortos, aqueles que já partiram. A diferença é que no juízo particular, Deus vai julgar o seu coração. E no juízo final, Ele vai julgar suas ações. O que suas ações influenciou diante da sociedade. E como nos disse a primeira leitura, no momento do juízo, alguns irão para a vida eterna e outros irão para o opróbrio eterno, para a vergonha eterna, para a condenação eterna, para o inferno. Volto a repetir, se vocês têm dúvida sobre o juízo final, sobre o juízo particular, leiam o Catecismo da Igreja Católica. São Máximo Confessor, ele nos diz também, desculpem essa palavra, mas é o santo que fala isso, Ele nos diz que os idiotas, eles clamam pela misericórdia de Deus a todo tempo. A misericórdia vem e eles não percebem. Por que ele diz isso? Porque Deus, Ele não nos visita apenas nos momentos de consolação, de alegria da nossa vida. Deus nos visita também nos nossos sofrimentos, nas nossas tribulações, nas nossas dificuldades. Então precisamos estar atentos ao lidarmos com a misericórdia divina. Mas diante dessa realidade, dessa verdade de fé, que nós sabemos que o Senhor virá, Ele não vai esquecer desse julgamento, o que nós devemos fazer? A primeira coisa, não devemos ficar com medo, não devemos ficar preocupados como que vai ser, onde que vai ser, não. Inclusive o profeta Daniel nos diz, na primeira leitura, os que tiverem sido sábios brilharão como o firmamento. Então nós precisamos ser sábios e ouvirmos a voz de Deus. É Ele mesmo que diz, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Essa vida vai passar, esse mundo vai passar, os nossos pecados aqui, nossas leis, tudo vai passar, mas a palavra de Deus não vai passar, o céu não vai passar, e o inferno também não vai passar, porque são eternos. Então essa é a primeira coisa, precisamos ser sábios, e depois precisamos ouvir a voz de Deus. Como Nossa Senhora nos diz, fazei aquilo que Ele vos disser. E o que Jesus nos pede? O nosso coração, a nossa conversão, o fazer a sua vontade. Santo Agostinho, no ofício das leituras, estava rezando cedo hoje, achei interessante, já passei para essa ficha.
Santo Agostinho diz o seguinte: usar do mundo, não servir ao mundo, como é isto? Possuindo como quem não possui. Você vai viver a sua vida normalmente. Você vai cuidar dos seus negócios normalmente. Você vai estudar, vai seguir sua carreira normalmente. Mas não faça dessas realidades um projeto eterno. Não deixe que essas realidades ocupem o lugar de Deus no seu coração. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, para nós vivermos verdadeiramente essa conversão, primeiro nós precisamos rezar. Eu sempre insisto na oração, porque é na oração que nós amamos a Deus, que nós sentimos o seu amor, e esse amor transborda para o nosso próximo. Depois, nós precisamos lutar contra os nossos pecados, e para isso nós precisamos de uma vida sacramental. O que isso significa? Confessar os nossos pecados, participar das santas missas, comungar Jesus Eucarístico. Se você vive em estado irregular, procurar regularizar a sua situação, porque nós precisamos da graça de Deus. Então, por isso, uma vida sacramental. E sem a graça de Deus, nós não nos salvaremos. E é assim que a gente vai se santificando. Oração, vida sacramental, lutando contra os pecados. Você que é pai, você que é mãe, se preocupar também com a salvação da sua família, da sua casa. Apenas um pequeno testemunho antes de eu encerrar essa homilia. Não vou identificar o nome, porque creio que muitos de vocês conhecem, né? Essa semana fui visitar uma pessoa, eu e alguns paroquianos, pastoral da visitação. Isso aqui não é confissão que eu estou falando também. Essa pessoa atualmente ela sofre muito, que é uma pessoa que teve uma grande influência no estado de Mato Grosso, lutou tanto para o desenvolvimento de uma certa realidade do nosso estado, uma pessoa muito conhecida, muito aclamada e tudo mais. Hoje ele está sozinho. Os filhos o abandonaram e tiraram a esposa dele. E ele disse o seguinte para mim: padre, o maior erro que eu cometi na vida, ele nem usou essa palavra erro, ele usou pecado. O maior pecado mortal que eu cometi na minha vida foi de todos os dias à noite, quando eu chegava, não reunir os meus filhos e a minha esposa em volta da cama e juntos rezarmos. E juntos rezarmos o Santo Terço. O quanto que dói ouvir isso de um coração, e o quanto que dói ver o arrependimento dele também, para vocês verem o que vale a gente ficar preocupado com tantas coisas e se esquecer de Deus. Se esquecer do principal, que é a nossa salvação. A salvação nossa e também daqueles que Deus nos confiou. Então nós precisamos estar atentos. Encerro essa homilia também com as palavras de Santo Agostinho, do ofício de leituras de hoje. Santo Agostinho diz o seguinte: quem não tem inquietações, aguarda com serenidade a vinda de seu Senhor. Pois, que amor ao Cristo é esse que teme sua chegada? Irmão, não nos envergonhamos, ou amamos muito mais nossos pecados. Odiemos, portanto, esses mesmos pecados e amemos aquele que virá castigar os pecados. Ele virá, quer queiramos, quer não. Se ainda não veio, não quer dizer que não virá. Virá em hora que não sabes. Se te encontrar preparado, não haverá importância não saberes. Que Nossa Senhora nos ajude a preparar os nossos corações para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus